Como a Bíblia chegou até nós? A gente tem algo que é maravilhoso em nossas mãos, que é a Bíblia. A Bíblia, sem dúvida, é um instrumento, é o livro mais maravilhoso que você pode conseguir, pode ver na face dessa terra, tá bem? Então vamos lá. Tudo que vamos estudar nesse curso está no campo do que a gente chama, ou na área de estudo, que a gente chama de bibliologia, tá bem? A bibliologia, ela estuda a Bíblia como um livro. A mesma coisa que, digamos assim, esse livro aqui, ó. Isso aqui é um livro comum. Então, a gente estuda a Bíblia como um livro comum e qualquer, tá? E através desse estudo, a gente descobre que ela é um livro extraordinário quando se comparado aos livros comuns e correntes que a gente tem, tá bom? Então, o que é a bibliologia? Acabamos de responder. Por que é importante estudar a bibliologia? Aqui vai estar enumerado algumas coisas, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Um por vez pode responder. Por que é importante, então, estudar bibliologia? Por que é importante ver a Bíblia como um livro, então? Por que vocês acham que é importante defender a Bíblia, conhecer mais ela? Vamos lá, um de cada vez, sem brigar. Vai lá, eu vou cutucar aqui. Wesley? Porque, um para saber também por curiosidade, né? E a base de onde que veio, quem que escreveu cada livro, como foi escrito isso, Uhum. acho que por isso, né? E também como era visto isso há 2000 anos atrás, ou no tempo que foi escrito cada capítulo, cada livro da Bíblia, né? Certo. Tá bem, tá bem. Vamos lá. Gabriel, por que é importante estudar então a Bíblia como um livro? Cara, E, pior que eu não sei responder essa. e você Não sei. achando que o colégio era difícil, hein? Ou seja, eu não entendo a parte de o que quer dizer que seria como um livro. Isso eu não entendi. Tipo assim, daqui a uns tempos, principalmente quando você chegar na faculdade, eles vão dar algumas bibliografias para você estudar. Então você vai ter que ler sobre o autor, você vai ter que ler sobre o modo que ele escreveu, quando que foi impressa essa obra. Então coisas assim, porque querendo ou não isso muda. Por exemplo, eu vou contar de um caso de um homem que escreveu Como Ter o Casamento Perfeito e ele matou a mulher dele. Então, você vai ler um livro desses com uma atitude de um cara dessa? Né? Não vai, né? Então, por isso é importante estudar a Bíblia como um livro. Bom, Também. então eu acho que é importante a gente estudar a Bíblia como um livro para a gente poder tirar as nossas próprias conclusões Ótimo. e estuda também de uma forma mais detalhada, né? Uhum. Tá bem. Bianca, consegue participar aí? Deixa eu ativar o microfone, vamos ver se ativa aqui. Consegue? Sim, eu que mantive Ah, desligado. então tá bem. Por que é importante estudar a Bíblia como um livro? Isto. Acho, penso eu que é para entender o contexto, tipo assim, o significado da forma que foi escrita, o porquê que foi escrito, para quem foi escrito, a introdução, tipo assim, tem aquela parte de introdução, você desenvolver o texto, uma conclusão, algumas coisas assim, tipo um livro normal, né? Que é o que a gente Certo. tira, tipo assim, fora do que se aprende, do aprendizado, como foi elaborado tudo isso, por que Uhum. essas coisas assim. Certo. Porque são É, 66 livros também, né?
Isso. Então, isso que você está falando é hermenêutica. E a hermenêutica ela está totalmente embasada na bibliologia. Mas vamos lá. Vou mutar aqui de novo e vamos desenvolver aqui mais um pouco. Então, a gente viu o que é a bibliologia, por que é importante estudar a bibliologia. Primeiro, a Bíblia é a base da nossa fé. A gente crê em Cristo, a gente crê em Deus Pai, no Espírito Santo. Nós cremos na salvação, a gente crê no pecado do homem. Então, a Bíblia ela é a base da nossa fé. Então, por que nós orientamos, por exemplo, aos jovens se manter casto? Ou seja, jovem, não tem relacionamento antes do casamento. Então, a Bíblia é a base da nossa fé. Então, se a Bíblia não é digna de credibilidade como um livro, como ela mesmo é impossível, então, que a gente tenha uma base, ou seja, a nossa base é nula. A nossa fé não tem sentido nenhum. Que nem uma pessoa que pegou uma pedrinha, colocou a pedrinha em cima e falou, não, essa pedra aqui é milagrosa. Tá, mas que base, que sentido? Não, eu creio e pronto, acabou. Na Bíblia já não é assim. Nós temos, a Bíblia não é um livro alucinógeno, não é um livro assim que você não tem conteúdo. A Bíblia é um livro real, foi escrita há muito tempo, a gente vai ver isso tudo depois, só que ela é a base da nossa fé. E ela tem conteúdo suficiente para provar que ela é a base da nossa fé. Depois, porque a Bíblia é a base da nossa prática de vida. Tudo aquilo que a gente pratica geralmente é baseado na Bíblia. Por que a gente não rouba? Ou por que a gente não tira proveito quando pode? Porque a Bíblia nos ensina de tal maneira. Pelo menos eu tento seguir isso. Espero que os irmãos também, né? Não só dar os irmãos pilantra aí, tirando proveito onde é que pode. Então, tipo uma vez, eu estava num caixa de mercado com uma pessoa conhecida e a mulher deu o troco errado, a pessoa pegou e colocou na bolsa, né? Como eu conhecia outra pessoa estava junto comigo, eu tirei dinheiro da minha carteira escondido e falei, não, você deu o troco errado, tá aqui. E devolvi. E daí a pessoa ficou indignada, né? Falei, mas como isso? Por que você fez isso? A pessoa que pague se ela deu errado. Falei, não, porque isso não é certo. Mas por que eu tomei tal decisão? Tomei tal decisão porque eu creio na Bíblia, né? Então, por que é importante estudar a bibliologia? Porque ela é a base da nossa fé, porque ela é a base da nossa prática de vida e porque todas as doutrinas estão basadas nela. O que a própria Bíblia diz sobre a salvação? Que a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a nossa própria doutrina, todas as doutrinas que nós temos são basadas, né, na Bíblia. Qual que é a nossa diferença com todas as outras religiões? Qual que é a nossa diferença com outros meios evangélicos? Que outros meios evangélicos têm a Bíblia e tem mais alguma coisa. A gente só tem a Bíblia, é única e exclusivamente a Bíblia. E como o texto que eu citei de Romanos 10:9, né? A salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A nossa salvação tá basada na Bíblia, ok? Então, o que a gente vai estudar nesse curso, tá? A gente vai estudar a história da Bíblia. No dia de hoje vai ser mais a história e a formação, origem, um pouco sobre os autores. E para as próximas, então, inspiração, credibilidade, testemunho interno e externo. Não se preocupe em entender essas nomenclaturas. Tudo a seu tempo. Canonicidade, unidade, veracidade, muitas coisas assim, tá? Então, a gente vai entender a história da Bíblia. Muitas vezes a gente tem a Bíblia, a gente vai para cima e para baixo carregando a Bíblia, que nem uma rapadura embaixo do sovaco, né? E não entende a história dela, não entende como ela foi formada, não sabe da sua origem, mal sabe quem são os autores. Então, é importante saber isso, né? Então, o aluno que fizer esse curso bem, ele vai sair daqui como? O que ele vai saber? Ele vai entender o processo de produção que os autores humanos tiveram para que ela fosse originada, ou seja, como é que foi produzida, né? Eles tiveram, para você ter uma ideia, no tempo do Novo Testamento, para você escrever uma carta como Efésios, que são poucas páginas, são 6 páginas, o custo do material daquele tempo era quase de um carro popular.
Então, era um valor muito alto para investido numa credibilidade, numa crença, né? Então, não foi fácil para os irmãos naquele tempo escreverem a Bíblia. Então, foi muito investimento. Segundo ponto, entender e confirmar que a Bíblia é realmente e indiscutivelmente a palavra de Deus. Então, letra por letra. A Bíblia, essa Bíblia que nós temos, que nós carregamos, que nós vamos no culto, que nós lemos, agora impressa também agora no celular, ela é palavra de Deus indiscutivelmente, letra por letra. Todas as letras da palavra de Deus são inspiradas, tá? Lembra do que Jesus disse? Ele falou, ó, vai passar o céu e a terra, mas nem um tio vai passar. Tio, no caso ali, não existia naquele tempo. Foi traduzido assim para que a gente entenda. Ali está Yod, que é uma pequena letrinha do vocabulário hebraico. Tá? Então, realmente, tudo pode passar, mas a palavra de Deus, letra por letra, é inspirada. Tá bom? Outra coisa, por que a palavra de Deus, letra por letra, é inspirada? Quando você pega aqueles textos, por exemplo, que diz assim, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se você trocar uma letra ali, já dá totalmente errado. Então, pedra, sobre este Pedro edificarei a minha igreja. Você entendeu? Dá tudo errado. Então, é letra por letra. Outra coisa que o aluno vai sair desse curso sabendo, entendendo o processo que a Bíblia teve que passar até que chegasse em nossas mãos. Então, é coisa de 1890 para frente que a Bíblia começou a ser impressa a grande escala e a gente pudesse ter Bíblia. Na verdade, foi quase 1900 e bolinha já, tá bom? O aluno vai sair confiando cada vez mais na sua Bíblia. Não é só um monte de página ali que não tem sentido nenhum. Não, a Bíblia realmente ela é inspirada, realmente é a palavra de Deus. E o aluno vai sair dessa aula defendendo com convicção os ataques do inimigo que tenta destruir a palavra de Deus desde o Jardim do Éden. O que acontece, gente? Qual que é um padrão de ataque do inimigo há mais de 6.000 anos? Ele ataca a palavra de Deus para que o crente, o salvo, perca a orientação de onde ir e de onde não ir, para então ele poder vencer a guerra, né? Ó, o que aconteceu no Jardim do Éden? A Eva chegou, a serpente chegou a Eva e disse assim, Deus disse que não era para comer de todas as árvores do fruto, todas as árvores aqui do jardim? Aí Eva diz, não é assim. Deus disse que é para não comer nem tocar dessa árvore aqui da ciência do bem e do mal. Primeiro de tudo, ele já perverteu a frase de Deus, tá? A primeira frase. Depois, o que ele fala? A Eva fala a frase corretamente e a serpente diz o quê? Não é bem assim não, você pode comer. Então, a primeira coisa que o diabo fez foi atacar a própria palavra de Deus, para tirar a credibilidade da palavra de Deus. Tirando credibilidade da palavra de Deus, o cristão, o salvo, ele cai em engano, cai em engodo, cai em erro, né? Então, por isso que é importante que a gente conheça, saiba que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e saiba defendê-la, tá bom? Então, aqui são os pontos, né? Vamos lá. A Bíblia é o livro mais antigo que você terá contato na sua vida, tá bom? Alguém sabe algum livro mais antigo que a Bíblia? Se alguém souber, tira o mute aí e fala aqui para nós. Um livro mais antigo do que a Bíblia. Um de cada vez, pessoal. Não precisa brigar, não. O Wesley ali já está pesquisando no Google já. Vamos lá. O livro mais antigo do que a Bíblia. Se alguém sabe de algum. Nem ideia. Nem ideia. Esse eu não conheço.
Ok. Então, existem alguns livros, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, é um livro super popular, livrinho de bolso, né? Todo mundo carrega para cima e para baixo, tá? Aí tem as instruções de Churupak, e daí para frente é só mais difícil, tá bom? O que acontece com Platão e Aristóteles, eles são Não, mais antigos? do que o Novo Testamento, do que o Antigo é mais novo. O que acontece? Esses livros mais antigos do que a Bíblia, você vai encontrar máximo num museu, em algum lugar muito remoto, que só tem em um ou dois lugares. E o outro problema é que, muito provavelmente, poucas traduções vão haver. Ou seja, é um negócio sem relevância, tá? Sem relevância nenhuma. Então, por que a Bíblia é o único livro antigo a circular em nossos dias? Então, vocês têm contato agora com a Bíblia. Com esses outros livros, vocês não sabiam nem da existência agora há pouco. Então, por que a Bíblia é o único livro antigo a circular em nossos dias? Sem dúvida é por causa da sua relevância em conteúdo e sua relevância social. Entende? Não é de agora. É de muito tempo que as pessoas olham para os escritos da Bíblia e a consideram realmente como palavra de Deus e como inspirado. Tá bem? Até aqui, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma. Então tá bem, vamos continuar então. Quando a Bíblia começou a ser escrita então? A Bíblia, ela começou a ser escrita no ano de 1440 ou 1450 até 1400 antes de Cristo, tá? Ela começou a ser escrita depois do Êxodo, tá? Vamos nos localizar então. O pessoal estava trancado no Egito. E por que não existia Bíblia antes disso? Porque até aquele tempo existia o que a gente chama de tradição oral. O judeu, até hoje em dia, ele preserva a tradição oral. Tá? Pode pesquisar aí no YouTube, no Google, palestras, aulas sobre os judeus, principalmente se vocês conseguirem tradição oral, alguma coisa assim. Vocês vão ver que o judeu ele até ensina assim. Ó. Ele vai estar na aula, ele vai estar fazendo assim. Ele está ensinando para você fazendo assim. Aí quando ele cansa de fazer assim, ele faz assim. É por causa de um texto de um texto bíblico que diz que quando você ensina a escritura, ela tem que ser feita de corpo, alma e espírito. Então aí eles precisam mexer o corpo para cumprir esse texto. Então existe essa questão da tradição oral preservada nessa cultura semítica, tá? Então, o povo, ele tinha essa tradição oral. O povo estava preso no Egito, ou seja, cativo no Egito. Os seus avós já eram cativos no Egito. Então, o pai dele nasceu cativo, muito provavelmente o avô nasceu cativo e ele nasceu cativo. E Moisés chega do nada e diz assim, o Deus de Israel, o Deus da nossa nação, o Deus dos nossos pais, o nosso pai Abraão, ele tem a terra prometida e tal. E o povo, ele acatou. Mas por que ele acatou? Porque ele sabia, era passada de pai para filho a questão da tradição, tá? Mas por que a partir de agora foi escrito então? Porque o povo, qual foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia? Vamos lá. Coincidentemente é o primeiro. Vamos lá. Alguém desmuta o microfone aí e diz qual que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Isso. Falou com dúvida ainda, hein? Não, é que eu entendi o primeiro livro de Davi. Aí eu pensei, acho que ele quis dizer Bíblia. Porque... Não. Perdão, é que tá travando um pouco.
Tranquilo, tranquilo. Então, é Gênesis. Gênesis é o primeiro livro. Agora, qual que é o conteúdo de Gênesis? O conteúdo de Gênesis é sobre a criação dos céus, a criação da terra. A quando Deus institui uma nação, que é em Abraão e tal. Mas por que é necessário, então, registrar isso? Porque o próprio povo do Êxodo já estava perdendo essa tradição oral. É muito comum na tradição oral, que nem diz, cada conta aumenta um ponto. É o nome da frase. Como é que era um começa uma história e na hora que vê a história está completamente diferente no outro lado. Então, a tradição oral judaica, ela é bem preservada. Só que o pessoal já estava começando a esquecer. Eles já estavam, digamos assim, acostumados com a carne do Egito, tá? Então, por isso que Gênesis foi escrito. Então, ali, a partir dali, começa a necessidade da palavra de Deus ser preservada de maneira incorruptível. Porque o que está escrito, está escrito. Até os nossos dias de hoje, a gente usa contratos para dizer que algo é teu, ou escritura para dizer que algo é teu. Gente, é um papel com letra e uma assinatura. O que vale se for pensar? Entende? Por exemplo, o dinheiro que nós usamos é uma assinatura, é um papel, aquele negócio. Só que nós acreditamos valor àquilo, porque dizemos que aquilo é confiável, é fidedigno. A mesma coisa, então, há 3.400 e poucos anos atrás, foi com os escritos, tá bem? E outra, a Bíblia também não foi escrita mais antigamente porque a escrituração, a língua escrita estava sendo desenvolvida, tá bom? Então, os judeus aqui foram um dos primeiros a desenvolverem o alfabeto. Então, vamos lá. Ela começou a ser escrita no Êxodo, isso é no ano de 1450 a.C. a 1400, tá? Tem essa divergência de 50 anos. Foi escrita por Moisés, então. Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito. Só que existe uma possibilidade da Bíblia ser mais antiga ainda, tá? Que é a possibilidade de Jó ter sido escrito primeiro que Gênesis. Porque Jó retrata o tempo de Abraão. Como é que a gente sabe disso? Jó ofereceu sacrifício por si mesmo e pelos seus filhos. Após o tempo, isso era comum no tempo de Abraão. Após o tempo do Êxodo, isso não é comum. Então, Jó não pode ter vivido depois disso. Tá? Então, Jó viveu muito provavelmente do ano 1600 a 1800 a.C. A gente só não tem comprovação que Jó foi escrito por ele mesmo ou por alguém contemporâneo. Por isso que a gente coloca como sendo Gênesis o primeiro livro a ser escrito. Mas tem a possibilidade da Bíblia ter sido escrita há quase, então, 4.000 anos atrás. Tá bem? Então, tá aí uma fotinha do Êxodo. Uma foto não, né? A pintura, né? Naquele tempo não tinha máquina. Então, onde é que exatamente foi escrito Gênesis? Tá aqui, ó. Tá vendo essas linhas vermelhas? O pessoal tá vendo? Conseguindo ver essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha foi o trajeto do Êxodo. Deixa eu ver se eu consigo aqui um negócio para rabiscar aqui. Vamos ver. Estão vendo aqui, né, o rabiscando? Aqui o povo fica dando volta antes de entrar na Terra Prometida. Eles ficaram dando volta. Êxodo é um lugar? Como? Êxodo é um lugar? Não, Êxodo é uma caminhada, é uma saída. Então, Êxodo é... Ah, tá. Tá. Vocês estão conseguindo ver a linha azul ali, né? Então tá bom. Agora, Sim. deixa eu só ver se eu consigo eliminar esse negócio aqui. É o momento que você começa a se arrepender, né? Que você faz as coisas e não sabe desfazer. Mas tudo bem. Então, esse aqui foi o trajeto. Eles estavam no Egito, ali no começo da linha, desceram até aqui embaixo, perto do mar, ó. Aqui é a travessia do Mar Vermelho. Deixa eu mostrar aqui para vocês só um pouquinho. Aqui é a travessia do Mar Vermelho, tá? Aqui embaixo tá aqui, o monte em que Deus entregou as tábuas da lei. Alguém sabe o nome do monte aí?
Um de cada vez. Monte Sinai? Isso mesmo, Sinai. Monte Sinai. E aqui onde é que eu fiz esse monte de rabisco aqui, assim, perto de Gênesis, aqui foi onde é que eles ficaram dando volta. Mas aonde nisso tudo foi escrito o livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito muito provavelmente aqui, ó. Deixa eu só fechar esse negócio aqui. Nessa região aqui, ó. Deus deu então as tábuas da lei. Eles pararam por muito tempo ali no Monte Sinai, tá bom? Então, o primeiro passo ali foi Moisés entregar da onde que eles vieram. Imagina você, se eu chego para você e falo, gente, estamos indo para uma terra que Deus prometeu, bora, todo mundo sai da sua casa, eu vou passar, a gente vai, já passa por Encarnação, pega o Enzo e caminha, vai. Na metade do caminho, tá bom que vocês viram um marzão abrir, vocês viram uns negócios meio diferentes, umas pragas. Não, esse cara é de Deus mesmo, porque é um negócio sobrenatural, né? Só que no meio do caminho, naquele deserto, você começa a pensar assim, fala, mas meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Então Moisés ele precisou mostrar da onde que eles vieram, para eles saberem para onde estão indo. Deus tinha prometido a terra de Israel para Abraão e para sua descendência. E eles estavam caminhando, só que muitos ali nem sabiam. Então, esse foi o primeiro passo, Moisés deu isso. Logo então, foi escrito Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Então, o Antigo Testamento segue uma ordem muito cronológica, tá bom? Tá, agora vamos entender em que material foi escrito a Bíblia. Praticamente, no processo de desenvolvimento da Bíblia, foram usados, da Bíblia não, da escrita, foi usado muitos materiais, foi usado pedra, argila, barro, na terra mesmo escreveram. Então, existia muita coisa nesse processo de desenvolvimento. Depois, quando foi desenvolvida essa tecnologia da escritura, da escrita, então eles inventaram o papiro, tá? E o pergaminho. Tá? Papiro, couro e pergaminho. Tenham esses três nomes em mente: papiro, couro e pergaminho. Eu tenho um papiro aqui comigo, não sei se vocês conseguem ver que ele vai assim e vai assim, né? O desenho dele. Então, esse aqui é um papiro. Olha lá, aqui na luz, deixa eu ligar a luz, que daí vocês conseguem ver bem certinho como é que é mais ou menos. Olha como é que ele é desenhado. Eu já vou explicar porque ele é assim. A maior tecnologia do mundo para escrever naquele tempo era isso daqui. Tá? Até hoje em dia eles fazem pinturas com isso daqui vem direto lá do Egito. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, como é que se começou a escrever? Começou a escrever em pedra. Então aqui a gente tem um escrito egípcio antigo. Deixa eu ver se eu não acabei pulando o material aqui, que tinha mais coisa. Ó, aqui é do ano 4000 a.C. Bem? Então é escrito em pedra. Vamos lá. Então tá, como é que se desenvolveu a primeira escrita? Vamos entender então, porque isso daí Adão e Eva não sabiam escrever. Isso daí é um desenvolvimento humano, tá? Primeiro se faziam desenhos, tá bom? Então, desenhos para simbolizar alguma coisa. Depois, alguma pessoa muito inteligente associou, por exemplo, o som de algum desenho com o início de alguma letra. Por exemplo, peixe com P. Olha, peixe pode ser P. Olha só que legal. Então, tem esse P. Então, vamos usar disso. Então, esse foi o desenvolver da coisa. Então, os materiais aqui. Esse daqui é o papiro. Esse daqui é um papiro antigo, tá? Esse daqui tem... Esse de cima aqui tem cerca de 1900 anos, 1800 anos. O de baixo é um pouquinho mais novo. Esse daqui é o pergaminho. O pergaminho é um couro, tá? Esse pergaminho é a alta tecnologia da escriturística de todos os tempos antigos, é o pergaminho. Por quê? O papiro, ele tem um problema. Você escreve num lado, mas não consegue escrever no outro.
ele é altamente quebradiço. Ó, escutem aqui. Ele é um papel duro. Então, na questão de preservação, é uma porcaria. Ele dura poucos anos, tem que cuidar com umidade. É um negócio horrível, tal do papiro. Tá? Então, eles... E outra, era caro demais. O processo do papiro é o quê? Tem um bambu, tá? Ele é um bambu triangular. Então, você corta o bambu, você tira os filetes do bambu, tá? Aí você trança esses filetes do bambu, molha tudo, prensa para a água sair e grudar e ficar uma só folha, tá? E aí depois de seco, você lixa ele para você conseguir escrever, para depois usar. Então esse processo, além de ser muito chato, muito fácil de estragar o material, torna algo muito caro, porque essa planta, bambu papyrus, né, é o nome da planta, ela se encontra no Egito, tá? Então, por exemplo, na chácara do meu pai tem um bambu papiro, só que ele só é reproduzido em lugar de muito lodo. E como era um negócio caro, ó, aí já vem a economia mundial. O pessoal do Egito, ele não vendia essa tecnologia. E era altamente proibido você tirar de lá, porque era a fonte de renda deles, ainda mais no Império Grego, que eles cultivavam muita cultura, tal, então eles queriam escrever. Então, o que aconteceu? O pessoal, ele falou, não pode monopolizar essa escritura, vamos começar a escrever em coro. Só que quem já viu o coro ele trabalha, então ele desfigura e tal. Aí encontraram o pergaminho. O que é o pergaminho? É um couro, ele passa por um processo físico e químico. Então ele é esticado, ele entra numa banheira quente, é um negócio quente, para laceado, depois eles esticam, depois ele entra num processo num cal de novo, é todo um processo. Só que, compensação, você pode enrolar ele, levar para qualquer lado, é resistente, não tem problema com água, não estraga fácil e acabou sendo mais barato de fazer. É demorado, demora cerca de 3 meses para você ter um pergaminho, mas é altamente duradouro. Ó, você está vendo aqui, tem uma foto, esse pergaminho aqui de cima, escrito em hebraico, um hebraico já datado mais moderno. Deixa eu só ver aqui, eu não consegui ver. Ele já tem as pontuações massoréticas, né? Então ele é datado do fim do século XII. E olha só, está preservadíssimo, gente. Daí tem mais de 800 anos e está preservado. Esse de baixo aqui já é mais antigo, só que ele já também está ultra conservado, tá bom? E como eram as letras? Como é que foi o desenvolvimento então do alfabeto? Primeiro, se eram feitos com pontos, tá? Esse daqui foi o primeiro alfabeto. Então, dependendo da fundura e do lado que vai cada corte, era uma letra. Tá? Esse daqui é a inscrição fenícia cuneiforme, que é a ideia de que é uma forma só. Paralelo a isso, existiam também os desenhos, tá bom? As pessoas desenhavam, que é o próprio hieroglifo. Meu Deus do céu, vai falar essa palavra. É os desenhos egípcios, hieróglifos. Então, quando você pega esses tipos de pintura que eles falam que é de bilhões de anos atrás, os homens da caverna, os neandertais, gente, olha para esse desenho e agora olha para esse próximo aqui. Muda muita coisa? Muda nada, né? A gente tem relato na Bíblia de pessoas escrevendo em paredes, tá? Desenhando em paredes. Agora eu não me lembro o texto exato, mas é bem no começo da Bíblia. Então, o que o pessoal diz que é pré-histórico nem é tão pré-histórico assim, tá? Só é antigo demais. Agora, como é que se transformou a letra? Olha lá, o primeiro ali, o proto-sinaico. Interessante, né? Proto-sinaico. Foi escrito ali na época do Sinai. Ó, a primeira letra ali é como se fosse uma vaca, tá? É uma vaquinha, depois o peixe é a letra D,
Vamos ver o que mais ali, que eu não me lembro o significado de todos, tá? Cabeça é a letra T. Aí eu não me lembro o nome. É que cada um, tipo, é parecido com o nome em hebraico, tá? Em aramaico. Depois, essas letras se transformaram nessas de baixo aqui do ano 1000. A gente tem escritos bíblicos nessas letras aqui. Isso daqui é um proto-hebraico, tá? É bem parecido. O hebraico foi escrito também nessas letras. Depois se desenvolveu no hebraico, que não é essa terceira, está antes da terceira, que é o hebraico moderno. Aí tem o proto-grego, vem o grego, e do grego vem o romano, e o romano tem o latino. O latino, como é a forma que a gente escreve, tá bom? Então vamos lá, vamos para a data? Vamos saber das datas da Bíblia. Alguma pergunta até aqui? Tá, uma questão antes de avançar. Por que a gente está tratando de material? Por que a gente está tratando dessas coisas? É para vocês verem quão difícil foi produzir a Bíblia. Não foi um negócio fácil que você pegou... Paulo não estava com o MacBook dele no colo escrevendo: ó, amada igreja, vou publicar aqui no meu Facebook uma carta para Efésios. Ele não fez isso, entende? É todo um processo. E se no tempo de Paulo já era difícil, imagina no tempo de Moisés, no tempo desse pessoal. Não era fácil. Outra, a linguagem estava sendo recentemente desenvolvida. Tá? Então, a língua no sentido escrito, era algo muito novo. A forma de escrever era um negócio... Era, tipo assim... Quando inventaram a lâmpada, falaram: nossa, que tecnologia, né? Quando inventaram o papel, no caso para eles estavam falando: nossa, que tecnologia. Se no tempo de hoje tem muitos países que a grande parte das pessoas não sabem escrever nem ler, imagina naquele tempo. Então, a Bíblia realmente ela passa por um processo histórico que, se ela não tivesse a mão de Deus, ela não era impossível que ela chegasse onde é que ela chegou, em nossas mãos, tá bem? Então, vamos para a data? Antigo Testamento, ele começou a ser escrito no ano de 1450 a.C. e ele terminou de ser escrito com Malaquias no ano 400 a.C. Então, ele percorre um período mínimo de 1000 anos, tá? A gente falou que é 1400 a 1450. Então, um único livro sendo escrito durante 1000 anos. Isso é absurdo, tá? Eu tenho alguns livros que eles são escritos por vários autores e eles se contradizem no meio dos livros, né? Um livro falando sobre pregação, um autor diz que não, tal coisa é assim, e o outro autor diz não, é totalmente diferente. E o livro foi escrito em 1 ano entre todos os autores. Agora você imagina a Bíblia que foi escrita em 1000 anos e não tem contradição, tá? Não se encontra contradição na Bíblia. O Novo Testamento já foi um processo bem mais rápido, tá? Então, como é que foi? Jesus nasceu, ele morreu no ano 30, Atos compõe a história do ano 30 até o ano 68, tá? Em Atos 15 é o ano 50, que é o Concílio de Jerusalém. O primeiro livro foi escrito antes do Concílio de Jerusalém, que foi do ano 45 ao 49, mais ou menos, que é o caso de Gálatas e Tessalonicenses. A gente não sabe qual dos dois foi escrito primeiro, mas os dois foram escritos muito perto, tá? Ambos por Gálatas, por Paulo. Gálatas, porque trata do que foi falado no Concílio de Jerusalém, mas sem citar o Concílio de Jerusalém. Então, significa que provavelmente foi escrito antes. E Tessalonicenses tem... o caso de Tessalonicenses foi o seguinte: Paulo ele passou por Tessalônica na segunda viagem missionária, na primeira, viagem missionária, e ele diz assim, ele passa, prega o evangelho em 3 semanas e vai embora. Ele nem sabia que se gerou uma igreja ou não. E passado alguns dias, o pessoal entra em contato com o Paulo e fala: Paulo, tem coisa que a gente está em dúvida. Então, ou seja, Paulo plantou uma igreja em 3 semanas.
Aí, tanto vocês vão ver as cartas de Tessalonicenses, elas são muito falando sobre o evangelho, sobre coisas básicas da fé. Coisas assim que digamos assim, se fosse trabalhado não precisava nem expor tal coisa. Então, por isso que Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas. Então, está entre Gálatas e Tessalonicenses e terminou sendo escrito com 3 João ou Apocalipse ali no ano 96 a ano 100. Então, até aqui, a gente deu um panorama completo da escrituração, tal. Como que foi o processo de escrita. Eu vou abrir um tempinho para perguntas e respostas, tá bem? Aí depois eu vou abordar mais algumas coisas nesse tempo de escrituração. Aí depois, na próxima aula, a gente vai ver o processo de cópia, que é bem interessante também. É que não dá tempo da gente tratar nessa aula de hoje, senão a gente vai terminar umas 9 e pouco. Alguma pergunta disso tudo que a gente falou? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, João. Manda. O Velho Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, todo ele? Em hebraico. Uhum. E o Novo? Em grego. Eu vou pegar ali um material, um segundinho. Ó, a língua do Antigo Testamento, ela é assim. Entendeu tudo? Se quiser, pode ler para mim, por favor. Então, ela assim, tá vendo que tem esses pontinhos embaixo das letras? Sim. Isso daí a gente vai aprender na próxima aula, os sinais maçoréticos. Isso daqui não estava no começo. O hebraico, ele só tem consoante, ele não tem vogal. Então, fica bem complicadinho de ler. E esse material aqui, eu vou confundir vocês. Espera só um pouquinho. Aqui. Esse daqui é o grego. Vocês já vão ver que é bem mais parecido com as nossas letras, se não tiver invertido. Eu acho que até está invertido ali na imagem. E o som é mais parecido. Quer ver? Ó, Gênesis 1:1, a pronúncia dele é Bereshit bara Elohim Hat Shamayim, eu não me lembro bem certinho o resto. É Bereshit bara Elohim Tovu Vavohu Hat Shamayim. Então é um negócio que usa muito gutural. Muito. Então é uma língua bem diferente da nossa. O grego já não. O grego, por exemplo, eu vou ler qualquer coisa aqui. Kai proskuneite to hoputodim, ou seja, é uma língua já mais parecida. Por exemplo, cardiologista, vem do grego. Yeshua é grego? Hebraico. Yeshua. É Jesus em hebraico, ou Josué, né? Josué, desculpe. Alguma outra pergunta? Pastor João, tudo bem? Opa, Hugo, tudo bom? Para enriquecer um pouco, conta por que, se era o povo judeu, o povo hebreu, por que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico também? Muito interessante. Então, o Antigo Testamento ele foi dirigido para o povo hebraico, para o povo judeu. Então, por isso que ele foi escrito em hebraico, porque era para esse povo. Já o Novo Testamento, ele tem, no Antigo Testamento todos vinham a Jerusalém, né? No Novo Testamento, de Jerusalém, Judéia, Samaria, vai para o mundo. E no tempo do Novo Testamento existia a língua universal, que é o inglês para nós hoje, é o grego para aquele tempo. Tanto que a Bíblia não foi escrita no grego clássico, por exemplo, no grego de Platão, de Herodes.
Foi escrito no grego koiné, é a linguagem do povo. Ou seja, nós fomos, nós vamos, é desse jeito. Então, é por isso que ele foi escrito em grego, é para alcançar mais pessoas. Isso traz uma mensagem muito interessante para a gente. A Bíblia, ela foi escrita para alcançar as pessoas. Então, esse é o propósito da Bíblia, é realmente alcançar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas e ser fácil. Então, a Bíblia ela não é feita para ser difícil, tá? Tem muita gente que critica as novas traduções que vêm, que facilitam, mas essa é a ideia da Bíblia. Ela veio para ser fácil, para ser palatável, tá? Para ser digerida. Alguma outra pergunta? Eu tenho mais uma, pastor. Manda lá. Já que sobre esse teu comentário, as novas traduções que são lançadas, né? Tem NVI, tem Almeida, tem a nova tradução, né? Nova tradução em linguagem de hoje. Elas passam por algum crivo ou se eu resolver fazer uma nova versão, tá valendo? Não, Como é que funciona? essas grandes traduções, é o que a gente pode dizer assim, elas passam pela sociedade bíblica, tá? Mundiais. Cada um do seu país. Então, são muitos tradutores, pessoas altamente capacitadas que traduzem. E, necessariamente, a cada 30 anos, a gente tem que ter uma nova tradução. 30, 40 anos. Porque o idioma, ele é muito mutável. Por exemplo, vamos falar um negócio bem chulo mesmo. A palavra driblar, que era o que se dizia antigamente, né? Driblar. Você vai driblar o oponente num jogo de futebol. De tanto o pessoal falar errado, dibrar, o dicionário português teve que tomar essa palavra como sendo certa. Dibrar. Então, você pode dibrar. Se você fala dibrar, você está falando certo. Ah, eu não sabia disso. É pior que é certo. Por exemplo, há não muito tempo atrás, se era dito muito... já é mais um tempinho, voz me ser, né? Mas não é tanto tempo assim, entende? Coisa de menos de 100 anos atrás. Então, a nossa língua passa por uma mudança. Outra coisa, conforme o tempo vai passando, a Bíblia vai gerando cacófato. Cacófato é palavras que não significam aquilo. Por exemplo, antigamente falava-se muito eu vou ir já, né? O que a gente entende, mas se escrevia vou mijar. Então gera muito cacófato, muito erro. Então, e é verdade, tem nas traduções mais antigas. Outra coisa também vou lá até que torne, meu Deus do céu, chega a ser até que torne a voz, ou seja, até que eu volte até você. Então, a pessoa que lê pela primeira vez, principalmente uma pessoa que não tem um estudo, ela vai ver, nossa, o cara ficou esperando até se tornar avô, né? Então, é essas coisas que geram problema. Então, por isso que precisa sempre ser atualizada as traduções. Uma das traduções em português que eu mais gosto é a Revista Atualizada. Antes dela existia a Revista Corrigida. Já dá uma diferença enorme. Aí agora fizeram uma nova tradução, a nova Almeida Atualizada, o que torna cada vez mais clara a linguagem para o nosso tempo. Perfeito, obrigado pela explicação. Foi bom dar uma reciclada, né? Bom demais. Bom escutar a tua voz também. Muito bom. Então, pessoal, vamos voltar um pouquinho nos tempos bíblicos. Vamos imaginar o quão difícil era a produção. Isso que a gente tem que entender. Hoje em dia, você fala, eu vou escrever um livro, você abre o computador, escreve e pronto. Primeiro de tudo, o acesso à linguagem escrita não era para todo mundo. Tá? Não era para todo mundo. Hoje em dia, infelizmente, ainda não é. Tá?
A quantidade de analfabetos que a gente tem hoje em dia é enorme. E ainda mais os analfabetos funcionais, as pessoas que aprenderam o ABC, mas não leem um artigo e não entendem. É que nem tem uma figura assim da porta de uma faculdade, curso de interpretação avançada. Aí na porta, empurre, a pessoa está puxando a porta, né? Então, quer ver um exemplo grande? A pessoa coloca assim no Facebook, vendo 5 maçãs por R$10, vou vender na praça sexta-feira. A pessoa fala, quanto é que tá? Aí você responde, né? Tá tanto. Ah, mas quantas maçãs? Aonde que vai ser? Então, isso é analfabetismo funcional. A pessoa lê e não entende aquilo que se leu. Tá? Então, você imagina os autores bíblicos, principalmente os do Antigo Testamento, a dificuldade que eles tinham na hora de escrever. Então, realmente Deus levantou homens e usou do Espírito Santo para trazer um texto tão purificado, tão reto, tão bom, que não tem explicação. Se você pegar Pedro, você vai ver que ele era um pescador, uma pessoa iletrada, uma pessoa que não teve um estudo aprofundado. Ele escreve os livros, mesmo que o grego dele seja bem mais simples do que o de João, do que o de Paulo, você vai ver que é muito pontual, é muito certeiro. Então, a Bíblia, ela é fantástica. Então, você vai ter o problema linguístico deles escreverem, porque principalmente os do Antigo Testamento não tinha muito acesso à leitura. E você vê como é que Deus prepara a vida de cada um. Você vai pegar Moisés, é o nosso primeiro exemplo. Deus separou ele do povo dele para ser criado em alta corte. Ele foi criado em todas as ciências do Egito. Sabe? Esse homem, ele tinha uma ciência, uma sabedoria enorme. Depois ele manda 40 anos no deserto para trabalhar com o coração dele, né? Em que ele vai formar sua família, em que ele vai trabalhar como pastor ali de ovelhas. E depois, no final desses 40 anos, ele então dá uma chamada em Moisés e fala, não, agora você vai pastorear o meu povo, não mais ovelha. Então ele vai, chama então o povo de Israel e escreve os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Você vai pegar também Josué. Josué era um jovem que foi criado junto ali com Moisés, pelo menos nos 40 anos do deserto, que ele aprendeu com Moisés. Então Deus já separou a vida deste jovem para que ele fosse, como é que eu posso dizer, para que ele fosse usado ali junto com Moisés, fosse o braço direito de Moisés para aprender a escrever, para então escrever a sua história ali no 6º livro da Bíblia. E é engraçado, algo muito interessante, é que nenhum desses autores dos livros terminou de escrever o seu livro. Moisés não terminou de escrever o livro, porque senão ele tinha que ressuscitar para terminar de escrever, porque a Deuteronômio fala da morte de Moisés. Tá? Então, possivelmente, o sucessor foi lá e só deu o the end ali, né? o fim da história. Né? Escreveu como morreu, rapidinho. Você vê que sempre depois da morte há um resumo, bem rapidinho o resumo dos livros. A mesma coisa em Josué e daí para frente, tá bom? Depois, quando você pega Reis, Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, você vai ver que foram muito provavelmente os escribas, os escribas antigo-testamentários, não no tempo de Jesus, que escreveram, ou seja, sacerdotes consagrados à palavra de Deus que escreveram. Depois disso, você vai pegar o Novo Testamento. Vamos lá. Todo o escrito do Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, e se não era um apóstolo, era alguém com autoridade apostólica, alguém que estava junto dos apóstolos. Você vai pegar Mateus era apóstolo, Marcos, um discípulo de Pedro, alguns chamam Marcos de o Evangelho de Pedro, Lucas,
o Evangelho de Paulo, tá bem? João, o apóstolo João, Atos, Lucas, ele é discípulo de Paulo. Daí para frente, todas as cartas de Paulo, também apóstolo. Depois, Hebreus, que é considerado de Paulo também. Depois de Hebreus, Tiago. Peraí, estou pulando ou não? Não, Tiago, isso mesmo. Tiago, irmão de Jesus, andava junto com os apóstolos depois disso, considerado o primeiro bispo da igreja. Tiago, depois, tá caducando aqui. 1 Pedro, 2 Pedro, apóstolo. 1ª, 2ª, 3ª João, apóstolo. Judas, irmão de Jesus também. E depois Apocalipse fechando. Então, todos os escritos foram altamente, além da dificuldade daquele tempo, foram altamente inspirados por Deus, levados por Deus. Da onde você imagina que um pescador daquele tempo teria ciência suficiente para escrever um livro tão pontual como é o primeiro e o segundo livro de Pedro? Ele coloca coisa lá, ele mesmo diz, é difícil de interpretar as coisas que Paulo escreve, mas tem coisa no livro de Pedro que, pelo amor de Deus, é mais difícil que os escritos de Paulo. Pedro é um dos únicos lugares que falam sobre o fim do tempo, quando Deus vai destruir essa terra, destruir o próprio céu e recriar tudo. Pedro, ele dá conselhos a casamento, que os homens têm muita raiva, porque Pedro diz que tem que viver a vida como um do lar, ou seja, o homem também tem que lavar louça, né? Eu estou tentando pesquisar para ver se é inspirado mesmo esse texto, mas a continuação diz que a mulher não pode ser brava, tem que ser mansa, tá lá, 1 Pedro. Então... Como é que é? Então, não vai ficar brava, senão eu vou ler o texto aí para você. Então, Jesus. a Bíblia, ela é um livro que, assim, foge do contexto da época. E até no tempo de hoje, ela é muito elevada. Em questão de sabedoria, em questão de pontualidade. E também, se for pensar nas dificuldades, a gente falou da primeira dificuldade, que foi a questão da língua, para todos, tá? Houve casos que Paulo não escreveu o livro. Ele pediu para um escrivão, alguém, um copista, uma pessoa própria do ramo da escrituração, para escrever o livro. Tá? Segunda dificuldade, a questão do preço. Gente, não era barato escrever um livro do tamanho de Efésios. Eu falei isso no começo da aula. Primeiro, o material é caro. Algumas pessoas dizem, alguns arqueólogos dizem que o preço para escrever um livro como Efésios custava aproximadamente um carro popular no tempo de hoje. Então, um carro popular aqui no Paraguai é cerca de 3 a 5 mil dólares. Isso dá quantos salários mínimos aqui? Deixa eu ver. Dá mais de 15 salários mínimos se for 5 mil dólares. Então, é muito valor investido para um livro. Até por isso que muitas vezes eles chamavam escritores profissionais, para não ter perigo de errar uma letra e falar, meu Deus do céu. Então, vai que eu joguei aí meio carro fora. Né? Então, existia dificuldade de língua, existia dificuldade do preço, existia dificuldade do material, da preservação do material. Então, você escrevia num papiro, quanto mais se usava o papiro, por exemplo, esse papiro está quase que intacto, só que ele já tem marcas de desgastes, olha aqui, ó, como é que ele já vai se desgastando, mesmo estando intacto. Aqui assim, ó, acho que do outro lado vocês conseguem ver que ele já está quebrando aqui perto da asa, ó. E isso daqui é intacto, ele tá, eu ganhei isso daqui e guardei. Então, imagina um livro que se era lido constantemente. Então, eles geralmente enrolavam, né? Desenrolavam para ler. Então, a questão do desgaste, tinha que fazer cópia. Então, realmente, a Bíblia que vocês têm na mão de vocês, se vocês têm uma Bíblia perto aí, pega a Bíblia, olha para ela e diz, isso daqui é um milagre. Tá? Vocês terem a Bíblia de vocês na mão é um milagre. É algo milagroso, é algo fora do comum, tá? Nenhum outro livro foi tão difundido e chegou até a mão assim do jeito que tá.
Então, nessa aula, a gente falou do processo, a gente deu uma introdução a tudo e falou do processo de escrita. A partir da próxima aula, a gente vai ver como que ela, então, chegou até nós e vamos ver algumas doutrinas, como a Bíblia não erra, tá? A Bíblia não se contradiz, tá bem? A Bíblia, ela foi escrita lá. A gente tem, então, as datas aí na tela, né? Só que como que ela chegou até nós? A gente não tem os originais. Os originais desapareceram. Ou seja, foram feitas cópias e cópias de cópias, cópias de cópias, cópias de cópias. Então, para a próxima aula vai ficar a seguinte pergunta. Tá, mas se a gente está lendo a cópia da cópia da cópia da cópia, como é que a gente pode saber que isso aí realmente é a palavra de Deus? Será que no meio do... Que nem aquele negócio do telefone sem fio, será que não teve algum problema? Será que a Bíblia contém erros? Outra coisa, a gente tem 66 livros de diversos autores. Só para encerrar, então, eu só vou falar sobre os números da Bíblia, mas a gente tem 66 livros de quase 40 autores. Será que esse povo nos contradiz? E outra, como é que ela chegou até nós? Então, essas perguntas vão ficar para a semana que vem, sexta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, tá? Aquele negócio do chat. Então, a Bíblia foi escrita 66 livros, tá? Por 40 autores, todos homens, numa distância de 1.500 anos do começo até o final, tá bem? Num processo escriturístico de 1.000 anos o Antigo Testamento e 60 anos o Novo Testamento. Perguntas para encerrar então hoje. Que o primeiro livro da Bíblia, tipo, foi escrito, no caso, foi Gênesis, né? Isso. Depois, tipo, se você falou isso na aula e eu não escutei, eu não prestei atenção, desculpa. Mas, tipo, no caso, depois de Gênesis, não foi seguindo uma ordem cronológica, ou sim, tipo, nos livros que tá na ordem, foi nessa mesma ordem escrito? O Antigo Testamento ele é mais cronológico, tá? Do que o Novo. O Novo é completamente não cronológico, a questão de ordem de escrita. Tá? Então, a gente tem em ordem cronológica Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Até aí está totalmente cronológica a ordem de acontecimentos e a ordem de escrita. Temos ordem cronológica de acontecimento em Samuel, segundo Samuel, Reis. Até aí está tudo cronológico. Só que Reis, por exemplo, Crônicas foi um dos últimos livros a serem escritos no Antigo Testamento. Só que ele igual consta ali no meio, tá bem? Uhum. No caso, quando você chega nos profetas, os profetas daí já não tem uma ordem cronológica. É mais ou menos cronológico. Entendi. Outra pergunta? Pastor, sobre essa questão da cronologia, dentro do livro de Reis, ele comenta, ele vai estar fazendo relatos sobre determinado rei, né? Uhum. E aí disse assim, e as demais informações e tal estão escritas nos livros das crônicas dos reis de Israel. Ele está se referindo a um livro extra-bíblico. A um livro extra-bíblico, não é o livro de crônicas que a gente está falando que está no Antigo Testamento, então. Não, era tipo uma ata histórica. E essa ata histórica, ela foi praticamente queimada aí nas diversas... quando os outros povos dominavam ali Jerusalém. Então, praticamente se perdeu isso. Perfeito. Algo interessante também na escrituração da Bíblia é que Deus inspirou um processo que foi o seguinte: se escreveu a Bíblia com os autores e depois alguns escribas, algumas pessoas assim importantes, elas meio que atualizaram a Bíblia nesse meio do tempo.
Uma, porque a Bíblia ela foi escrita numa linguagem bem antiga, num hebraico bem antigo. Era só uns riscos assim, tá? Por exemplo, a mesma letra em hebraico, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui para uma tela mais branquinha. Eu vou mostrar a mesma letra. Por exemplo, a diferença de letras antigas. Isso daqui é um hebraico mais moderno, isso daqui é um hebraico antigo. Entende? Um hebraico mais desenhado e tal, e esse daqui é um ultra antigo. Então, só eram rabiscos, que era o jeito que o pessoal escrevia antigamente. Então, o Antigo Testamento ele passou tipo por uma atualização lá pelo ano 700, mais ou menos, perto do reinado de Davi. Eu não sei a data exata. Aí você vai ver, então, textos que diz assim, até hoje está lá desse jeito, no Antigo Testamento. Ou então, como é chamado no dia de hoje, assim. Então, esses acréscimos foi mais ou menos no ano 700 que aconteceu. Até em teologia bíblica, no mestrado, a gente estuda, mas isso é inspirado ou não? É inspirado, Deus inspirou isso. É uma forma da Bíblia ser atualizada para todo esse povo do Antigo Testamento, sendo escrito então os outros livros do Antigo Testamento, a partir disso. Pastor, eu tenho só ficou, eu acho que eu entrei no grupo só no horário da aula e eu perdi o link. Aí eu não sei quem, uma pessoa abençoada aí me ajudou a entrar, né? Que eu não tinha baixado o Zoom. E então para a próxima aula vai ter o link. Isso, dentro do grupo. Sim, eu justamente criei o grupo porque daí eu só jogo o link lá. E hoje a gente foi abençoado que não foi interrompido a nossa aula do Zoom. Mas geralmente dura 40 minutos, você tem que reiniciar a aula. Então por isso que eu criei um grupo que é mais fácil do que eu sair procurando quem que quer participar, quem que não quer. Então foi por isso mais ou menos que a gente até criou o grupo. Perfeito. Então, próxima semana você vai jogar o link lá para a gente poder entrar. Isso, daí só que a gente já vai começar mais pertinho da hora, assim, eu vou entrar uns 10 minutinhos só. Nesse caso, hoje a gente começou 40 minutos antes, só para o pessoal entrar, ver se está tudo certo, baixar o programa. Mas não tem muita dificuldade não, né? Tá. Não, nenhum. Então tá bom. Alguma outra pergunta? João, Fala, Enzo. você falou do cânon do Novo Testamento, Isso. mas antigo, como é o tema do esse? Não tem autor e ano. Ok. Primeiro de tudo, que não necessariamente a gente precisa conhecer o autor para dizer que algo é inspirado ou não. O povo de Deus olha para aquilo e reconhece como sendo algo inspirado. Então, Jó, muito precariamente, muito precocemente, foi considerado na história de Israel como sendo inspirado. Alguns colocam Jó como sendo escrito por Moisés, como sendo escrito por Jó mesmo, alguns por Abraão, só que a gente não sabe, não tem como saber. Só que o cânon do Antigo Testamento, ele é mais reservado para o judeu. O judeu quem decidiu o cânon do Antigo Testamento, basta a gente aceitar, porque eles foram o povo de Deus que foram usados para formular. O Novo Testamento, então, foi a igreja quem formulou. Claro, todo o Antigo Testamento nós cremos como sendo inspirados, foram escritos para o povo judeu daquela época e para o povo judeu, só que tem alta relevância para nós a ponto de nós podemos declarar que ele é escrito para nós. Tá? Yeah. Beleza? Mais alguma pergunta? E com essa a gente encerra. A gente vai tratar mais do cânon mais para frente, tá bem? Vai ter uma aula mais específica sobre isso, que isso daí dá bastante pano para manga.
Mais uma pergunta a gente fecha, senão vamos ficar aqui até amanhã. Nem que seja para perguntar meu nome. Não sei se tem muito a ver com o tema de ser escrito ou não, mas talvez é por causa disso que não se sabe bem que quem escreveu Jó, porque tem a dúvida de se Jó existiu ou não. Tá, quanto à dúvida de que Jó existiu, sim existiu, porque ele tem relatos e tem coisas históricas que não pode ter sido criada, tá? Ele tem que ter sido histórica. O nome disso é testemunho interno. Ó, a gente falou que vai estudar um pouquinho, deixa eu voltar aqui uns par de slides. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ó, aqui, testemunho interno. Testemunho interno é o que a Bíblia mesmo diz sobre ela. Pra você ter uma ideia da exatidão da Bíblia, nas suas descrições, que essas descrições a gente chama como descrição acidental. Por exemplo, você descreve uma parte do teu dia, qualquer que seja, para mim, por favor. Fala alguma coisa que você fez hoje. Eu? Você mesmo. Tá. Eu lavei roupa hoje. Certo, mas detalhe um pouquinho. Um pouquinho que seja, não precisa falar muito, não. Que eu saí para fazer entrega para a Gabi, daí eu me atrasei e me ligaram para mim voltar para casa. Tudo bem. Aí tá bom. Você falou que saiu fazer entrega, tudo bem. Depois você falou que te ligaram. Essa questão do te ligaram acidentalmente, você disse que no teu tempo, na tua escritura, você tem algo que se chama telefone. Né? Você tem algo celular móvel, porque você saiu de casa e te ligaram. Então, se você escrever isso e daqui 100 anos lerem, eles vão ler, não, está nesse período de tempo aqui o que ela escreveu. Se você hoje lê o Novo Testamento, até o Hugo está aqui, na época eu era pastor na igreja que ele é membro, eu preguei sobre Marcos e deu tempo de eu pregar sobre a metade de Marcos. E nós fomos para Israel. Ali na parte da Galileia, do Mar da Galileia, eu conseguia reconhecer lugares bíblicos ali do Mar da Galileia. Em Jerusalém mudou um pouco mais. Mas no Mar da Galileia eu conseguia reconhecer lugares bíblicos sem saber onde é que eu estava, por causa de declarações bíblicas. Então, quando você vai para Jó ou para livros mais complicados, a declaração bíblica é tão precisa e tão exata, com cultura, com jeito de falar, que é impossível você dizer que não é inspirado e que não é real. Tá? Outro tempo da inspiração é o livro de Esther, que não aparece o nome de Deus no livro inteiro. Como é que pode ser inspirado? Mas lá você pega, para o povo judeu, ele vê como a mão de Deus protege o seu povo, mesmo que ele não apareça. Tá bom? Então, algumas aplicações que nós temos para a nossa vida, já usando esse de Esther, é o seguinte: Deus toma o devido cuidado em tudo nas nossas vidas, mesmo que ele não apareça. E Deus tem um cuidado tão extremo e tão zeloso que ele fez com que cada letra da escritura, quando o autor estava escrevendo, fosse divinamente inspirada por ele. Ele tomou cuidado para que os autores não errassem uma letra da mensagem que ele estava passando. E ele cuidou de que essa mensagem fosse copiada corretamente e fosse copiada, passando dos anos aos anos, até que chegasse para nós e nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Na própria palavra de Deus, ele diz que nos últimos dias, antes do fim, o evangelho seria pregado a todas as nações. Mas como isso, um dos métodos que Deus está usando é a própria imprensa. Ou seja, a imprensa no sentido a fabricação de livros, né, que começou em Gutenberg. Então, Deus ele está trabalhando. Deus ele está trabalhando por trás da história para nos abençoar. Sabe? Para nos abençoar, para nos chamar de povo seu. Então, saibam que tudo aquilo
Deus escreveu na sua palavra tem uma alta relevância para as nossas vidas e é para nos abençoar. Lembra que o diabo ele destruiu, né? Ele destruiu a palavra de Deus no Éden. Por isso nós caímos em pecado. Então, tenham em alta importância, em alta relevância a palavra de Deus. Se tem alguma coisa na vida que vocês têm que se apegar e têm que estudar e têm que buscar conhecer mais, é a palavra de Deus. Tá bem? Porque senão, comumente, nós caímos em pecado. Amém? Então... Amém. 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 Perfeito, Então, tá. pastor. Muito bom. Muito bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou enviar alguns conteúdos durante a semana aí no grupo. Se vocês tiverem pessoas que estão interessadas em participar, dá para participar. Acho que a gente vai ter mais aí 2 ou máximo 3 aulas. E aproveitando esse período de quarentena aí. Perfeito. Esse material que o pastor usou aqui vai poder disponibilizar para a gente? Disponibilizo. Uhum. Perfeito, okay. Então. Parece que está sendo gravada essa aula. Eu, na verdade, nunca usei direito esse Zoom. Aparece um REC aí, eu não sei quem está gravando. Parece que sou eu mesmo, parece que estou gravando. Só que eu só vou ver certinho como é que está gravando e aí eu envio para vocês, para quem quiser depois. Perfeito. Melhor ainda. Melhor ainda. Aí dá para compartilhar. Tem o pessoal do nosso pequeno grupo que está bem interessado. E eu acabei falhando de não ter mandado para eles antes. Só mandei agora, um pouquinho antes de começar. E ninguém acabou se acoplando, né? Eu recebi mensagem aqui, por enquanto, bastante gente. Tinha gente até de Curitiba, lá da Goiás também, que ia participar e acabou não podendo entrar. Então, é bom que está gravado. Ótimo, então. Tá bem. Um abração grande. Deus abençoe. Deus abençoe, meus queridos. Amém. Até a semana que vem. Tchau, tchau.